Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Virgínia, estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu vídeo sobre o Círculo do Livro para participar do sorteio e participar do Perguntas e Respostas. Eu preparei o sorteio aqui do método antigo, auditado pela PricewaterhouseCoopers, que também audita o Oscar. Escrevi o nome de todo mundo, tá aqui. Bonitinho, vou mostrar alguns por amostragem aqui. Pra mostrar que é tudo diferente. Aqui e por aí vai, tá bom? Aí no final eu faço o sorteio bonitinho. Bom, vamos ao perguntas e respostas, porque eu desconfio que vai ficar longo. Primeiro de tudo, obrigada a todo mundo que participou. Tiveram bastante perguntas, eu fiquei super feliz. E assim como eu tô super feliz que vocês se inscreveram no canal, eu tô adorando fazer os vídeos e eu espero que vocês estejam gostando também. Como tiveram algumas perguntas parecidas, eu juntei e condensei as perguntas em uma só. Mas a Caroline Ribeiro Silveira, o Elcio Campos, o Jadiel Barbosa e a Luana Braga perguntaram qual que é o primeiro livro que eu lembro de ter lido, qual a minha memória mais antiga de leitura. No meu colégio, a gente teve uma premiação, uma festividade de alfabetização. Então, todo mundo que foi alfabetizado recebeu esse prêmio. E o prêmio era um livro. E foi esse livro aqui, A Casa Sonolenta. Não é exatamente essa edição, porque a minha antiga se desfez e aí uns anos atrás eu comprei outra. Mas assim, é a coisa mais linda. É um livro bem de criança, as ilustrações são maravilhosas. E é de uma casa sonolenta, a história de uma casa sonolenta. Olha que gracinha. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Aqueles livros de rima. E assim, eu amava esse livro. De vez em quando eu pego ele pra dar uma olhada. Olha isso. É muito linda, as ilustrações são muito lindas. Então esse para mim é a memória mais antiga de livro que eu tenho, de um livro meu. E também tinha outros dois. O primeiro chamava Eleuquê, porque assim, o meu nome é Virgínia, né? Não é um nome comum em comparação com as Camilas, Priscilas, Marianas, Anas, que eram da minha geração, né? E esse livro, Eleuquê, ele é sobre um menino chamado Eleutério. Por isso que é o quê? Do tipo, a pessoa não tá entendendo o nome dele. Ele tinha que ficar repetindo. Então, eu lembro bastante desse livro também. E eu lembro de outro chamado Um Céu Azul para Clementina, que era sobre uma menina que morava na cidade grande e ficava incomodada que o céu estava sempre cinza, sempre sujo, poluído. E aí ela descobre que se ela colocasse saco de lixo desses azuis na frente dos olhos, o céu ficava azul. Então, esses são os livros que eu lembro que eram meus e que eu lia bastante com frequência, são as minhas memórias mais remotas. Por curiosidade, eu fui pesquisar o Um Céu Azul para Clementina, custa tipo R$90. E só tem usado. Deixa eu ver. O autor é o Marcos Bagno. Nossa, gente, ele é famoso, né? Ele é o do preconceito linguístico. Ele é o que escreveu sobre o preconceito linguístico, meu Deus. Enfim. Carolina Super perguntou onde eu moro. Assim como Clementina, eu moro na cidade grande, suja. Não, brincadeira. Eu moro em São Paulo. Eu morei a maior parte da minha vida no bairro de Pirituba. E vai fazer 14 anos agora, no fim do ano, que eu moro no centro de São Paulo. O Marco Antônio Zanoni me pergunta: olá, qual é a sua memória mais remota em relação ao prazer despertado pela literatura e qual livro te converteu para o universo da leitura? Bom, infelizmente
não tem como falar de outro que não Harry Potter. Principalmente pra minha geração, né, que tinha lá em torno dos 12 anos quando foi lançado, era assim, onipresente. Então, eu li o primeiro Harry Potter, eu tinha 12 anos. Eu ganhei, eu não sei se eu ganhei dos meus pais ou se eu pedi para eles comprarem para mim, mas estava um burburinho desse grande sucesso de livros para jovens, né? Tipo, livro infanto-juvenil. E eu ganhei o primeiro volume e o segundo, e assim, me apaixonei. Fiquei alucinada. Li, reli várias vezes. E aí eu lembro que eu fiquei muito tempo esperando o Prisioneiro de Azkaban sair. Eu li no ano anterior que saiu o terceiro. E aí depois foi isso. A minha vida era esperar o próximo Harry Potter. E olha que curioso, o primeiro eu li aos 12 anos. O último Harry Potter saiu, eu tava de férias da faculdade, do primeiro ano pro segundo ano. Você vê o quanto tempo marcou o Harry Potter, fora os filmes que eu cheguei aí na estreia fantasiada, eu fui com uma amiga minha que também era muito fã de Harry Potter, a gente foi já bem adulta, imagina, eu fui de carro, eu dirigindo, a gente foi ver a estreia do... Acho que foi a parte 1 do filme 7. A gente foi lá no Shopping Cidade Jardim, que tinha acabado de inaugurar aquelas poltronas maiores, assim, que reclinava e tal. Isso faz muito tempo. Enfim, então é algo muito... Foi por muito tempo muito presente na minha vida. Mas assim, infelizmente a Joanne destruiu qualquer carinho que eu tinha em relação à série. Não consigo, em sã consciência, apoiar mais a série, comprar coisa, ver. A última coisa que eu vi foi. Eu até tentei ver essa última série do Animais Fantásticos e tá muito ruim. E mesmo que ela não tivesse se transformado na vilã que ela se transformou, eu. A partir do momento que você vira adulto e consegue. E tem discernimento, né, dos problemas do livro. Então, por exemplo, o fato de Hogwarts ter escravos, que a sociedade bruxo é uma sociedade escravocrata em que eles tinham escravos. Então, assim, essas coisas é difícil superar, assim. E diferentemente dos marmanjos aí que simplesmente nunca leram outro livro e acham que o mundo literário se resume a Harry Potter, realmente foi só a porta de entrada para eu descobrir um vasto universo que não preciso mais deles. A Jéssica Glazer pergunta: quais são os livros que formaram a sua personalidade de leitora? Bom, eu acho que eu tenho várias personalidades leitoras. Eu tenho a personalidade fã de mistério, a fã de clássicos e a fã de romance safado. E cada um tem o seu marco inicial. A fã de mistério, com certeza, foi ter recebido emprestado o Assassinato no Campo de Golfe, de um amigo de escola, que ele tinha uma coleção da Folha e ele tinha lido e adorado, e achou que eu ia gostar. E realmente, eu amei. Eu fiquei apavorada, assim, imagina, né, um suspense super tranquilo da Agatha Christie, e na época eu fiquei com muito medo. E eu amei. E aí eu fiquei assim, nossa, então quer dizer que livro pode ser assim? Pode ser me fazer sentir essas coisas? E logo em seguida eu comecei a explorar a biblioteca do colégio, que atrás de mais mistério, que foi aí que eu li o Mistério do Corto Amarelo, que eu já falei aqui no canal, tem um vídeo só pra ele. E aí eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Aí, quando eu tava no primeiro colegial, eu li toda a obra da Agatha Christie e foi, assim, um caminho sem volta. Em relação à minha personalidade de leitora clássica, não tem como ser outro que não o Orgulho e Preconceito. Que foi o primeiro, acho que grande clássico que eu li, que era romance.
Eu não sei se eu vi mencionado em outro livro. Eu não sei o que que é, mas eu lembro até, era a edição da editora Abril, da capa branca. E eu fiquei, meu Deus! Então quer dizer que existe livro que é igual os romances que eu gosto de ver filme, romance adolescente, aqueles filmes de romance de sessão da tarde. E também, foi um caminho sem volta. Aí na época eu lembro que eu li Dama das Camélias, eu li Bellamy. A minha a bibliotecária não era muito rígida, não, em observar o que era apropriado para as crianças ou não, apesar que eu já era bem adolescente, mas na época, foi também uma porta de entrada a um universo aí. Em Romance Safado, quem me apresentou foi a minha então estagiária Melina. Ela chegou um dia do nada, eu nem lembro se tinha algum contexto, e falou assim: eu acho que você vai gostar desse livro. E me entregou O Príncipe dos Canalhas, da Loretta Chase. E também, eu amei. Eu cheguei em casa, comecei a ler, li a noite inteira, terminei o livro, cheguei no dia seguinte, quero mais. E foi aí que eu comecei a explorar o mundo de romance de época. E de Romance Safado, eu basicamente só gosto de romance de época. É raríssimo eu gostar de romance safado contemporâneo. A Luana Braga pergunta: eu comecei a ter prazer pela leitura lendo os quadrinhos da Turma da Mônica e do Pato Donald. Como foi pra você? Qual foi o livro mais longo que você já leu? Eu gostava de Turma da Mônica. Gostava sim, inclusive era um ritual. Minha mãe comprava o almanacão de férias pra mim, eu adorava. Eu tive, inclusive, por muito tempo. Eu lembro de jogar eles fora numa organização. Então eu gostava muito. Eu nunca fui fã dos quadrinhos da Disney. Nunca gostei de Tio Patinhas, nem dos desenhos que passava. Nunca foi minha praia. Eu sempre gostei da Turma da Mônica mesmo. E o livro mais longo que eu já li foi esse pequeno calhamaço aqui, peraí. Da Rosamund Pilcher, O Regresso. Esse livro aqui é lindo. E tem uma história engraçada que um dos personagens morre, né? E é super triste, é uma história super triste, se passando na Segunda Guerra e não sei o quê. E minha mãe chegou, eu tava chorando, assim, chorando de soluçar. E ela chegou do trabalho e me pegou naquele estado. E ela achou que tinha alguma coisa acontecido com o meu pai ou com alguém da família. E eu chorando, assim, sem conseguir explicar o que tava acontecendo. Mas ela ficou tão brava, mas tão brava. Foi muito engraçado. O Matheus e o David Diógenes perguntam: tenta completar a obra de autores tendo ou lendo todos os livros de algum autor específico? Sim, é um problema, inclusive, isso. Porque eu gosto muito de... eu acho que tem um termo pra isso, é completista, alguma coisa assim. Eu sou muito assim. Eu adoro fazer uma lista e ir ticando e completando, assim, é fogo. E eu só não tenho mais livros nesse intuito de completar porque as editoras não colaboram. Então, elas não lançam obra completa dos autores. É raríssimo quando isso acontece, que uma editora lança todas as obras de um autor, todos com o mesmo padrão de capa e tamanho, etc. Então, inclusive, é uma grande frustração na minha vida não ter a obra completa de nenhum autor. Eu tenho, assim, pedaços, por exemplo, da Agatha Christie, eu tenho todos os livros dela, mas em acho que uns 5 padrões diferentes. Clarice Guerreiro Galvão e o David também. A Milena e a Andréia Monteiro perguntam: qual critério você usa para escolher sua próxima leitura? E assim, é um pouco longa essa resposta. Um tempo atrás, eu vi um artigo falando que a gente lê em média, a pessoa média lê 12 livros no ano. E aí eu fiquei pensando, nossa, é pouco, né? E aí eu fiz umas contas, por exemplo, eu tô com 37, apesar que eu tinha um pouco menos na época.
vai, 34. Se eu ler pelos próximos 40 anos 12 livros por ano, eu vou ler 480 livros. Isso não é nada. Nada considerando o tanto de livro que eu quero ler. Eu não conseguiria ler minha biblioteca. Minha própria biblioteca. E eu entrei completamente em parafuso. Assim, completamente em parafuso. E foi aí que eu decidi ter mais intenção com a minha leitura. Ter mais critério. Em vez de ficar perdendo tempo só com leitura... Não é fútil, mas com leitura, assim, que não... Na grande escala do universo, não era o que eu almejava em termos de leitura. Eu decidi sair dessa vida e planejar a minha vida de leitora para os próximos muitos anos, focando naquilo que eu gosto, naquilo que eu acho bom e naquilo que vai me trazer alegria. Então, por isso que, por exemplo, eu tenho vários projetos em andamento de lista de leituras, eu inclusive falo sobre isso no meu vídeo de metas de abril, mas ao mesmo tempo eu também gosto de deixar um pouco em aberto para ler conforme o meu humor. Eu também criei uma lista de os grandes clássicos da literatura que eu gostaria de ler e pelos próximos anos. Então, acaba que eu vou pegando um pouco de cada lista, de cada objetivo. Tem também, às vezes, por exemplo, eu leio um livro, daí faz menção, ou tem como referência um outro livro, daí eu vou lá e puxo e leio. Assim, é bem orgânico, digamos. Apesar de eu ter estruturado os autores que eu quero ler, teve um momento que eu sentei e falei assim, eu quero que essa seja a minha biblioteca para as próximas décadas. E eu trabalho em cima disso. Eu vou decidindo em cima disso. Então, mesmo quando eu tô meio perdida, decidindo na base do humor, eu tenho de alguns lugares para me guiar para as próximas leituras. A Andrea Monteiro também pergunta: você pensa em escrever livros em algum dia e qual seria o gênero? Não. Não penso em escrever. Eu não sou uma pessoa de escrever, não gosto. Eu não tenho esse ímpeto que algumas pessoas têm de, tipo, passar por alguma coisa, ter pensamentos, elucubrações e tal, e começar a escrever, botar pra fora escrevendo. Não faz parte da minha personalidade. Nunca me vi escrevendo livro, é algo que nunca fez parte da minha imaginação enquanto pessoa nesse planeta, assim, não faz parte, não tenho vontade nenhuma. E outra pergunta foi: caiu na rede é livro? Aqui com aquele viés de preconceito literário, tipo Paulo Coelho não é literatura. Eu sou contra essa ideia de que Paulo Coelho não é literatura ou qualquer outra. Eu sou da opinião que o importante é ler, independente do que você esteja lendo. Obviamente que tem coisa que eu preferia que as pessoas não lessem, tipo um Olavo de Carvalho da vida. Mas eu fico feliz pela pessoa ter o hábito de leitura. A gente lê tão pouco, assim, os níveis de leitura caíram tanto. Fico muito feliz da pessoa ler, seja romance de banca, seja livro de autoajuda, seja o que for, mas o importante é ler. E, inclusive, eu quero muito fazer um vídeo falando sobre isso, tipo, tal coisa não é literatura, porque usam muito isso como preconceito contra o romance safado, e também sempre querendo diminuir hábitos de leitura mantido por mulheres, principalmente, né? Então, por exemplo, comparando farofa com farofa, romance com hot e fantasia com hot, fantasia é lido bastante por homem, romance é lido bastante por mulher. Fantasia, o pessoal acha que você é nerd e tem um valor social agregado a ler fantasia. Enquanto se você lê romance, você é zoada. Então, assim, nada a ver isso daí. E se eu pretendo algum dia falar da Raquel Kusk? Com certeza. Eu li os 3 livros dela ano passado, o Trânsito, o Esboço e... não lembro. Mas eu tive uma ressaca literária depois. Eu li os 3 de uma vez.
E eu fiquei acho que um mês sem conseguir ler mais nada, porque é aquela coisa assim, você lê algo de um patamar tão elevado que você sabe que se você pegar alguma coisa logo em seguida, você não vai gostar. Então, e eu quero muito ler os outros livros dela, com certeza. Bom, o Ederson Oliveira, a Camila Antonioli e o Gustavo Bento perguntam se eu consigo abandonar a leitura quando não estou gostando do livro. E eu abandono sem dó. Não tenho frescura com isso, não. A vida é curta demais pra ficar perdendo tempo com livro que eu não tô gostando. Mas pode acontecer de, por exemplo, se eu não tô gostando do livro, mas eu quero saber o que acontece. Eu acabo dando uma pulada, assim, fazendo uma leitura super dinâmica pra entender o que acontece e como o livro termina. E também, às vezes, eu leio por puro hate, assim, por ódio. Eu quero ler pra falar mal com propriedade. Não vou falar que eu tô acima desse tipo de coisa, não. Mas, em geral, eu não tenho pudor nenhum pra parar de ler, não. Gustavo faz outra pergunta que é se eu gosto de livro de não ficção. Não autoajuda, mas biografia e reportagem. E sim, apesar de eu ler muito pouco do gênero, porque sempre acho assim que são. É difícil ter, sei lá, um tema leve desse tipo de coisa. Então acaba que eu fico postergando, né? Então acaba que é falho o meu currículo de não ficção. Mas eu gosto assim, principalmente em ouvir em audiobook, porque parece que é alguém me contando, tipo uma fofoca. Então eu gosto sim. A Camila Mota e o Renilson Filho me perguntam: qual o seu livro preferido de Agatha Christie e qual você odeia? Os meus Agatha Christie favoritos são Os Crimes ABC, que eu acho, assim, uma obra-prima. E eu gosto muito do Cipreste Triste, que é um livro mais obscuro da Agatha, que eu não vou dar spoiler, mas a motivação e como o assassino arquiteta, pra mim, mostra que a Agatha tinha uma visão, assim, incrível. E o que eu menos gosto é O Passageiro para Frankfurt, que é... Meu Deus, ela já é da leva que ela já tava bem... com as faculdades mentais bem comprometidas, então é uma leva muito ruim e pra mim esse é o pior de todos. Danilo Gustavo pergunta: o que você acha das obras da Clarice Lispector? Alguma obra dela está entre suas melhores leituras? E a Irs Gigo também pergunta: meus escritores do coração são a Clarice Lispector e o Caio Fernando Abreu. O que você acha das obras desses escritores? Alguma obra deles está no seu top 50 melhores leituras? Olha, não vou mentir que eu tenho um pouquinho de dificuldade com a Clarice. Eu li Hora da Estrela, óbvio. Eu li pro vestibular. E eu gostei bastante. Gostei bastante. Adoro filme também. E eu também li recentemente Água Viva, que foi uma experiência. Foi bem marcante. Eu não sei nem definir se eu gostei ou não. Mas a Clarice é uma autora que, mesmo quando eu tô desconfortável, a experiência de ler o livro dela é sempre marcante. Então, eu quero muito ler. Eu tenho vários livros dela para ler. Quero muito explorar a obra dela mais ainda. Eu tenho muita curiosidade para ler Paixão Segundo GH. Inclusive, eu vi esses dias que vai ser filme. E, tipo, pelo que eu sei da Paixão Segundo GH, eu não vejo como que isso é possível, assim, ou então vai ser um filme muito doido. Mas enfim, vamos ver. Então, ela ainda não está nas minhas top 50 leituras ou como melhores leituras, mas vejo o potencial. E o Caio Fernando Abreu eu nunca li. Eu preciso dar uma olhada na obra dele para ver o que me agradaria ler, para experimentar, para ver qual é. A Raquel Kirsch pergunta: qual o seu livro preferido da Jane Austen? Complicado. Porque eu só li mesmo 3, que foi Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão.
E o meu favorito, com certeza, é Orgulho e Preconceito. Assim, sou básica desse jeito. Só que Persuasão, pra mim, foi o livro que pegou mais onde dói. Eu não sei se porque ela escreveu, foi o último que ela escreveu, né? E fala de assuntos muito mais maduros. Então, por exemplo, a vida da mulher solteira que depende dos pais e não tem perspectiva de independência financeira e tal. Pegou num lugar muito sensível, assim, eu achei uma obra-prima, assim, é muito, muito bom. Fora que eu adoro Coronel Wentworth, eu acho que a Anne Elliot é uma heroína incrível e realmente, tudo que eu acho muito improvável eu não gostar de algo que a Jane escreva. Não existe. A Bárbara Máximo pergunta: acho que vi no Twitter você falando do Moldes Ventos Vivantes. Queria saber o que acha dos outros livros das irmãs Brontë e se tem algum dos outros favoritos dela. Eu nunca li. Você acredita? O único que eu li foi o Moldes Ventos Vivantes. Uma vergonha. Eu quero muito ler. Eu tenho, inclusive, o Inquilina de Tenant Hall. É esse, né? Quero ler Villette. Jane Eyre, né? Jane Eyre é um que eu quero ler nos próximos 2 meses. Já tá. Não dá pra não ler. Então, vamos ver o que vem por aí. Eu vou registrar tudo no canal, pode ficar tranquila. Gi pergunta: já leu a série napolitana da Helena Ferrante? Ainda não. Se não, tem interesse? Tem. Eu pretendo ler. Eu não sei se vai dar tempo no cronograma desse ano, mas no ano que vem, com certeza. E ela também pergunta: já leu Morte na Praia, da Agatha Christie? É o meu favorito dela até agora. O Morte na Praia é um livro maravilhoso. Realmente, você tem razão de ser um dos melhores dela. Porque o jeito que o assassinato é cometido é incrível, assim. Super... É mirabolante, mas não é aquele que você fica, não tem como, né? Forçou a amizade. E eu adoro o filme que tem dele. Eu acho que é ou do final dos anos 70 ou do começo dos anos 80. E é com o Peter Ustinov como Poirot e a Maggie Smith como dona do hotel. É incrível. É maravilhoso essa adaptação. Eu adoro. Sempre que dá e eu tô com vontade de clima Agatha Christie, só que eu não tô com tempo de ler um livro, então eu acabo vendo esse filme. A minha amiga Jojo pergunta se eu já li 50 Tons de Cinza. E eu já li metade. Esse livro é muito ruim. Muito ruim. E ela pergunta se quanto você cobraria de insalubridade para ler. Bastante. Quem sabe se eu faço um especial de um outro marco do canal pra zoar esse livro e gongar. Mas assim, eu entendo ele como um livro de relevância histórica pro gênero de romance safado. Tem um mundo literário antes de 50 Tons de Cinza e depois. Antes, romance safado ficava totalmente obscuro, renegado lá nas bancas de jornais. E 50 Tons de Cinza trouxe o gênero pro mapa, assim. Hoje, as editoras traduzem os livros cabeçudos e cults e não sei o quê, bancado pelos romances safados que estão tudo nos best-seller, né? Então, assim, eu entendo o que fez pro gênero, mas, assim, é muito ruim. Inclusive, o pessoal do mundinho romance finge que não conhece esse livro, porque todo mundo finge que... todo mundo finge que não viu. Hugo Veriano pergunta: já leu ou pretende ler livros de fantasia, tipo O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e o falecido Harry Potter? Bom, Harry Potter eu já contei. O Senhor dos Anéis eu já li A Sociedade do Anel e As Duas Torres, metade das Duas Torres. E aí eu pedi arrego. Eu tinha aquela edição inteira, que eram os 3 livros que tem o Gandalf, meio que tudo a capa verde. Era muito difícil de carregar esse livro e ler e tal. Hoje eu tenho o box da HarperCollins, que tá linda, e eu gostaria muito de ler
Tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis. Eu, por exemplo, amo os filmes. Eu, inclusive, amo os filmes do Hobbit, que as pessoas não gostam. E eu sempre vejo, pelo menos uma vez por ano, eu faço uma maratona revendo os filmes em versão estendida. Eu adoro, mas assim, ler o Tolkien com aquele monte de descrição realmente cansava, viu? E as Crônicas de Nárnia não tenho vontade, não. Muito papo religioso. E eu acho que eu já passei da idade, assim, pra apreciar. Eu acho que eu tenho a impressão que é bem infantil. Então, não. Mas não tenho nada contra o gênero fantasia em si. Leio de boas. Sempre que aparece algum que a história me desperta interesse, eu leio. Paula Boing fala que gosta muito de livro de culinária, que colecionava os livros de culinária do Círculo do Livro, e pergunta qual livro de literatura que vem na sua cabeça quando alguém fala sobre cozinha e comida. Um livro que se passa nesse ambiente que te deixou com fome enquanto você lia. Eu tenho uma série de mistério da Joanne Fluke, que é Hannah Swanson, o nome da série, que é uma detetive amadora e ela é confeiteira. E uma das razões de eu ter parado de ver a série é que eu não aguentava a fissura de doce, porque ela descreve com muitos detalhes os doces e o que ela tá fazendo e tal, e é sempre o tema em torno de algum doce, alguma sobremesa. E inclusive tá passando um trem muito escroto no momento. Aguenta aí. É trem de carga, enfim. E inclusive nos livros tem as receitas das sobremesas que ela faz e tal. E eu sofria, viu? Sofria bastante. Mas eu tenho muita vontade de ler o livro da Julia Child, por exemplo, de quando ela foi morar pra França. Eu dei de presente pra minha mãe, eu preciso pegar pra ler. A Luísa Fokker pergunta: qual livro você acha que todo mundo deveria ler? Olha, eu acho que todo mundo deveria ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E não obrigada com aquele ranço de leitura obrigatória e tal, não sei o quê. Mas é porque é um livro tão interessante que fala sobre vaidade, que fala sobre a nossa visão elevada sobre si mesmo e sobre o quanto efêmero é isso diante da morte e tal. Eu acho que é um livro tão incrível e lida com humor, sabe assim? Então eu acho que é uma leitura fundamental para todo mundo. Rafaela Mello pergunta: qual foi o livro que você mais criou expectativas e no fim acabou sendo uma grandíssima decepção? Pode ser autor também. Eu tenho alguns. Eu não, assim, um autor que eu jurava que eu ia gostar é o Fonseca. Ele escreve meio que suspense, né? E eu li Agosto dele, que fala sobre o suicídio do Getúlio Vargas. E nossa, que porre. Achei um porre. Outro que eu também fiquei muito decepcionada. Eu sempre fico decepcionada quando eu leio, que eu jurava que eu ia gostar e não gosto, é o Edgar Allan Poe. Eu não entendo. Não entendo o que acontece que não rola pra mim. Não, as histórias... Prefiro muito mais o Sheridan Le Fanu. E é foda, porque o Edgar Allan Poe tem 457 edições de toda a obra dele. E o Le Fanu é super difícil. Oba Rock'n'Roll pergunta: você gosta de HQ? Se sim, de qual tipo? Eu não leio, mas eu não tenho nada contra. É só que não faz parte... Isso é tudo muito recente, né? E aí eu acho um pouco caro, assim, pra comprar meio que no escuro. Então eu fico na dúvida e acaba que eu nunca compro. Fora que eu leio no Kindle. E eu acho que não dá pra ler HQ no Kindle, né? Deixa aqui nos comentários se der. Se dá pra ler no Kindle. Mas, enfim. E eu, inclusive, vi uma edição, uma HQ que a Pipoca e Nanquim vai lançar, que ela é de mistério. E é linda, a arte é maravilhosa. Eu fiquei super tentada a comprar. E também eu li
Pra não falar que eu nunca li, eu li aquele quadrinhos do... que o Super-Homem é da União Soviética, que aí eu peguei emprestado de um amigo meu. Mas é só isso mesmo. Mas não tem nada contra não, leria de boas. Laís Monte pergunta: tem algum escritora ou escritores que nunca foi traduzido e que você queria muito que as editoras trouxessem? Eu tenho um monte. Mas principalmente são autores de mistério. E um livro que eu não me conformo, que eu queria muito, se eu tivesse dinheiro eu bancava do meu próprio bolso, é o Malice Afterthought e toda a obra do Anthony Berkeley. Até tem algumas traduções, mas são muito antigas, muito antigas, tipo coisa de 80 anos atrás. Então é uma pena, mas eu gostaria muito que fossem traduzidos. Fora a Lorac, nossa, tem um monte. A Zanini pergunta: você tem ranço gratuito de algum autor? Do tipo que você sabe que a pessoa escreve bem, não cometeu nada muito deplorável, mas simplesmente você não consegue aturar de jeito nenhum? Olha, eu acho que a Sarah J. Maas. Eu até sei que ela tem algumas questões polêmicas, né? Mas não me desce, assim, não... Apesar que eu até tenho um pouquinho de curiosidade de ler o livro dela, mas também tem a questão de que você pergunta se a pessoa se sabe que às vezes escreve bem, né? Não entra. Preciso pensar. Lina Trotwood pergunta: qual livro você mais releu até hoje? Os meus favoritos. Então, Orgulho e Preconceito, O Grande Gatsby, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. Que nem é necessariamente o meu Agatha favorito, mas eu não sei porque, eu sempre falo assim, vou reler a obra dela, daí eu começo a ler, eu começo o Misterioso Caso de Styles, daí eu não continuo, daí fica. Mas Os Crimes ABC eu também já li trocentas vezes. Denise João pergunta: qual a parte mais difícil de ser booktuber? E assim, ainda tá tudo muito novo, né? Mas eu sinto que a parte mais difícil é conciliar o tempo da leitura e o tempo que você demora lendo com o tempo de produção de conteúdo. Diferentemente dos outros canais, alguns canais até tem bastante disso, que tem que ficar pesquisando bastante e tal, não sei o quê. Mas às vezes, por exemplo, em preparação, ler um livro muito grande leva bastante tempo. E dizem que é importante ter um pouco de cronograma, né? Pelo menos postar toda semana e tal. Isso complica bastante. E fora administrar várias redes sociais. Por exemplo, meu Instagram vive abandonado, porque eu sempre acabo priorizando todos os outros e esqueço meu Instagram. Então, isso tá sendo também um desafio. Daniele e Bia Pino perguntam: quais canais de booktube você mais gosta de acompanhar? Olha, eu gosto principalmente de youtubers gringos. Daí eu vou deixar aqui na descrição. Mas dos brasileiros, eu gosto muito da Duda Menezes, do Book Addict. Inclusive, a Duda foi a primeira pessoa que eu vi falando de livro na internet que me deu o conhecimento de tipo, então as pessoas falam de livro por aí, assim, e dá a possibilidade de uma comunidade. Eu também gosto dos livros da minha amiga Carol Witt, do Sou Livro. E eu também às vezes assisto tipo de canais que são um pouco... falam fora do que eu costumo ler. Então, às vezes eu vejo o Livraria em Casa, o Geek Freak, apesar de ele ler muito fantasia, assim, não costumo... Eu gosto da... como é que é o nome dela? Helena. A Helena é fofinha também, mas ela lê bastante coisa de jovem. Mas as que eu acompanho mesmo são as gringas e a Duda Menezes. E a Carol, óbvio. Agora entramos no ramo organização. Como eu organizo as minhas estantes? E tem a pergunta da Ana, do Jorge Escola, da Bianca, da Deia, da Karen Rubin. Eu organizo minhas estantes.
eu separo os livros por editora, basicamente. Então, todos os livros parecidos, no mesmo padrão gráfico, ficam juntos. Então, todas as minhas Agatha Christie de uma certa editora ficam juntos, mas não fica... Os outros Agatha Christie não ficam necessariamente perto desses Agatha Christie, mesmo sendo de outra editora. Então, E aí, como também tá meio apertado, eu tenho essa estante aqui, eu tenho estante no meu quarto, que é a que vocês veem no fundo dos vídeos normalmente, e tem no quarto do fundo. Então, eu vou ajeitando como dá, assim. E tem livro em tudo quanto é lugar da minha casa, tipo... Tem aqui e tal, tem em todas as superfícies, todo cantinho tem livro, tá transbordando de livro o meu apartamento. Então também não dá pra fazer uma super organização, assim, de estética de Instagram. Quantos livros eu tenho? Eu fiz um inventário dos meus livros no começo do ano. Foi a primeira coisa que eu fiz no meu ano de 2023. E na época eu tinha 636 livros. Eu devo estar chegando aí nos 700, considerando todos os livros que eu compro. Não, 700 é um pouco demais. Mas... vamos jogar pra cima. E eu tinha lido na época 53%. Então eu imagino que eu esteja na metade, assim. O que me deixou super surpresa, super feliz. Achei uma média excelente. E eu tô focada em diminuir bastante, ler ainda mais meus livros físicos. Então, vamos lá. Receita contra traças. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive traças nos meus livros. Mas, uma vez por ano, eu passo o inseticida Caltrine em todas as minhas estantes. Eu tiro tudo, limpo, passo inseticida, pesquisa aí o inseticida Caotrine. E isso quem me ensinou foi minha mãe. E então, assim, eu acho que isso ajuda muito a não ter traça nos meus livros. E a Ana pergunta se eu empresto meus livros, se eu tenho apego, e não, eu não empresto. Assim, não, também eu empresto, por exemplo, para minha mãe, que eu sei que ela é uma pessoa de confiança e sabe o apego que eu tenho aos meus livros e sabe que tem que cuidar direitinho, mas tem alguns que eu jamais emprestaria para absolutamente ninguém. Tem uns que não saem do meu apartamento e é isso. E se um dia eu me mudar, eu vou levar eles assim, na mão, assim, tipo, de tanto apego. Principalmente que, assim, a minha biblioteca, eu não tenho muito livro que não seja livro de curadoria de coleção mesmo, entendeu? Eu não costumo comprar livro físico que não seja um livro que eu gostaria de ter na minha coleção e por muitos e muitos anos. Então, tanto que é difícil eu fazer desapego de livro, por exemplo, porque não é alguma coisa. Só se acontecer de, sei lá, livro repetido e tal, sair uma edição mais bonita da edição que eu tenho, daí beleza. Mas fora isso, não. Não. A Ana Carmen Rocha pergunta: quando começou a sua paixão pelos romances safados, que eu já contei? E quais você indica para quem quer começar a se aventurar nesse estilo literário e ainda está perdido? Olha, o bom do romance safado é que tem para todos os gostos. Então, eu recomendaria você começar experimentando por aí. Então, por exemplo, se você quer alguma coisa mais hot, eu iria pro Príncipe Corvo, da Elizabeth Hoyt. Ou então o próprio Príncipe dos Canalhas, que pro padrão ele é um livro bem mais antigo, acho que é do final dos anos 80, do começo dos anos 90, então ele é um pouquinho diferente. Mas tem também, por exemplo, a Lisa Kleypas. Eu amo os livros da Lisa Kleypas. Tem a coleção dos Hathaways, que é excelente. Se você talvez tá um pouco receosa, que é uma coisa um pouco mais leve, lê os Bridgertons, da Julia Quinn, que, na minha opinião, é a única coisa boa que ela escreveu. Tem também os livros da Sarah MacLean. O 9 regras para ignorar antes de se apaixonar. Esse é o primeiro livro de uma série enorme e é muito bom. A personagem principal é maravilhosa. Então, assim, esses é um bom começo.
E a Tatielma pergunta: quando vem os vídeos de livros safados? Tem criança chorando aqui. Não se preocupa que vem. É que assim, eu confesso que eu tenho lido bem pouco, porque minhas autoras favoritas nunca mais lançaram nada. Eu li basicamente tudo, porque apesar de estarem lançando livros em português, eu já li tudo porque eu li em inglês mesmo. Mas já tá indo pra fase que eu já esqueci dos plots. Ou então eles já estão misturados na minha mente, porque eu li muito no primeiro ano da pandemia. Eu basicamente só li Romance Safado. Então que já dá pra eu começar a reler eles. Então assim, fique tranquila, vem aí muito romance safado. E eu quero fazer vídeos dedicados aos romances safados e às releituras. Pode? Prometo. O Hot on Hot pergunta: quando que sai um vídeo seu sobre seu lado gamer? Fico bem curioso com suas colocações sobre Stardew Valley, por exemplo. Eu iria adorar. Bom, eu só não faço ainda vídeo com Stardew Valley e jogando e fazendo live comentando porque meu computador não roda. Inclusive não roda mais Stardew Valley, porque ele é velho. Mas assim que eu conseguir um computador novo, com certeza farei lives pra gente ficar de tititi enquanto jogamos Stardew Valley. Sou muito fã, inclusive no final do ano vai ter atualização, né, do jogo, vai ter coisa nova. Então eu tô super animada. Pra terminar esse perguntas e respostas gigantesco, o Alisson pergunta: teve algum livro que mudou o seu jeito de ver a vida? E com certeza. Eu acho que cada livro que a gente lê que marca a gente, independente de se é um grande clássico da literatura ou até mesmo um romance safado, eu já fiquei abaladíssima por alguns romances safados. Todos mudam a gente um pouquinho, né? Mas eu acho que uns que mais me marcaram, assim, foi O Estrangeiro, do Camus, que fala sobre, principalmente o final, assim, a conversa que ele tem com o padre, em que ele fala muito sobre como nós somos condenados, não por aquilo que a gente de fato faz, e sim pela expectativa que as pessoas, por frustrar as expectativas que as pessoas criaram em cima da gente, de como a gente deveria agir. Eu fiquei assim, nossa, foi um trator passou por cima de mim, assim. Outro que também foi leitura recente foi O Abrigo Encantado. Eu fiquei abalada, inclusive estou trabalhando num vídeo exclusivo pra ele. É muito lindo, é um livro lindo, assim, recomendo muito. Então eu não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler. E outro é o Tudo é Rio, né? Porque mexe bem na nossa noção de perdão e quais os limites do nosso perdão, né? Então, realmente mudou muito, assim, a minha visão de algumas coisas. E tem, assim, ao longo da vida desse canal, tudo que eu falar que me marcou no livro que eu li é algo que me mudou enquanto pessoa. E eu acredito que é isso que a literatura faz com a gente, né? Então, é isso pra encerrar. Muito obrigada a todo mundo que mandou a pergunta. E vamos ao sorteio. Uhul! Vamos lá. Quem ganhou foi a Bianca 1315. Bianca, vou te mandar mensagem pra você escolher seu livro. Ok? Até o próximo. Obrigada!